Muito bem, pessoal. Esse é o terceiro e último vídeo dessa série a respeito da ciência espiritual, né, das civilizações que fundaram essa ciência espiritual, tudo isso que hoje nós estudamos como esoterismo, hermetismo, hinduísmo, budismo, cabala. Tudo isso veio dessas civilizações que tinham contato direto com os deuses, especialmente na Lemúria. Então, se você ainda não assistiu esses outros dois vídeos sobre a Lemúria e sobre Atlântida, dá uma olhadinha antes de ver esse aqui, porque esse vídeo eu vou tratar das civilizações pós-Atlântida, ou seja, aquelas culturas que receberam, que herdaram o conhecimento, principalmente da Atlântida, certo? Então, de acordo, né, com vários registros aí, especialmente Platão em Crítias, a Atlântida foi inundada, foi um continente que desapareceu, e que antes né, que coincide inclusive com o dilúvio bíblico, antes desse dilúvio, antes dessa inundação e desse desaparecimento, os Atlantes enviaram alguns sábios para diversas regiões do planeta, levando esses registros, levando esse conhecimento para que isso não simplesmente morresse, né? Então eles fizeram esse grande benefício aí para nós, para a humanidade. Então, eu vou falar de algumas, tá? Por exemplo, a antiga cultura hindu. E aí, sobre a cultura hindu, né, e sobre a cultura persa ou proto-persa, eu peguei alguns registros no livro Ciência Oculta do Rudolf Steiner, tá? Então, ele fala aqui, veja bem, eu apenas estou, né? Não fiquem nervosos, eu apenas copiei aí do livro do Steiner. Ele diz que os Vedas, que seria, vamos dizer assim, herança, né? Então, alguns sábios foram lá para a Índia, para a região onde hoje é a Índia, levaram esse conhecimento que eles transformaram nesse escrito, nesse compêndio dessa doutrina chamada os Vedas. Só que, segundo o Rudolf Steiner, isso é um pálido eco das instruções. Por quê? Porque o hinduísmo ele acabou traduzindo, ele acabou transformando, né, esse conhecimento em alguma coisa muito, muito, muito mística, muito cheia de certos dogmas, como por exemplo as castas, por causa justamente dessa noção a respeito dos seres saturninos, jupiterianos, solares, né, que apenas são seres que você pode chamar de arcanjos, anjos, querubins, deuses, semideuses, né? Que te tem, obviamente, comportamento, entendimento diferente. Então, o hinduísmo traduziu isso como separação em castas, né? E também trouxe a ideia errônea da reencarnação, né? Então eu não estou. Aliás, reencarnação já é uma coisa que não, né, todo mundo acredita, todo mundo é, ah, ah, tem isso como absolutamente certo, tá? Mas eu só estou aqui mostrando apenas a título de, olha, na Índia eles perceberam isso dessa maneira, né? E, segundo Rudolf Steiner, tem algumas distorções, certo? Bom, outra civilização, que é a cultura a antiga cultura persa,
onde o famosíssimo Zoroastro, né, um dos sábios que justamente vieram lá da Atlântida para levar esse conhecimento né, esotérico, esotérico, religioso, espiritual. Mas, no caso da cultura persa, eles são do outro extremo, né? Na cultura hindu, mais misticismo, mais espiritualidade, mais sutileza. Na cultura persa, eles valorizavam mais o mundo sensorial, ou seja, a magia é, natural, né? Por isso que lá foram iniciados os primeiros magos, os alquimistas, tá? Eles vieram ali, porque eles já herdaram do Zoroastro, tá? Justamente esse conhecimento que mexer com a natureza, mexer com minerais, vegetais, tá? Que era um dos conhecimentos muito avançados da civilização Atlântida, né? Como usar os vegetais, como a magia, como o poder de transformação a partir da vontade, tá bom? Então, aí a figura do Zoroastro ou Zaratustra, né? E essa diferenciação entre persas e a Índia. Agora, a gente vai falar de uma cultura que mais nos interessa. Por quê? Bom, eu citei apenas a Índia, a Pérsia, eu poderia ter falado China, as Américas, né? As Américas, por exemplo, o Viracocha, que era uma figura que andava sobre as águas do lago de Titicaca, passou várias informações, conhecimentos para o início, né? Para a formação da civilização maia. Mas por que que eu vou me concentrar no Egito, né? O Antigo Egito. Por causa do seguinte: o Egito, conforme vocês viram lá no vídeo da Atlântida, como território, fazia já parte da Atlântida, né? Por quê? É, nessa era, né, onde existia a Atlântida e a Atlântida, o território da Atlântida ficava onde é o Oceano Atlântico, tá? Ali onde né, ó, existia, aliás, ainda existe, né, que é o Estreito de Gibraltar. Antes era o portal do Hércules, colunas do Hércules, né? Então, dali até o Egito, hoje existe o quê? Deserto, o deserto Saara. Aquele deserto Saara, há 13 mil anos, era uma floresta lindíssima, segundo registros aí, é, é, enfim, arqueológicos, geológicos. O deserto Saara era uma floresta, tá? Então existia uma conexão entre a Atlântida e o Antigo Egito, ou seja, eles faziam parte do mesmo território. Dá uma olhadinha no vídeo, inclusive ali nas ilhas de Malta, onde existia uma civilização etrusca, também fazia parte da mesma civilização, da mesma cultura, entendeu? Então é por isso que quando a gente olha para as ruínas do Antigo Egito, os templos, o conhecimento que eles tinham, puxa, aquilo ali está bem próximo, está bem vivo, tá? Ao invés de, por exemplo, as civilizações celtas ou maias, em que não existem tantos registros quanto aqueles que a gente herdou aí do Antigo Egito, principalmente de um cara chamado Hermes de Trismegisto. O Hermes de Trismegisto, ele era uma figura bastante controversa.
com certeza era Atlante, só que ele já estava ali no Egito desde a época, né, em que o Egito fazia parte do território Atlante. E outra coisa, ele era confundido com o deus Thoth, que é o deus da magia, o deus da escrita, aquele que entregou, né, o formato, vamos dizer assim, do livro dos mortos do Antigo Egito também. E aí é que a gente começa a perceber alguns paralelos com a cabala judaica, tá? Tem nesse canal meu aí, Tempo de Minerva, dá uma olhadinha num vídeo chamado, é um vídeo de 2023 chamado Platão, Plutão e a Cabala. Lá eu explico por que existe um paralelo entre o conhecimento cabalístico, principalmente a árvore da vida, que é o sistema da Cabala, e o livro dos mortos do Antigo Egito. Né? Existe até algumas semelhanças na linguagem, né? Nos nomes de algumas referências e algumas sefirot. Bem, então, da Atlântida foram transportados para o Egito oráculos que procediam particularmente do oráculo de Mercúrio. Ora, né? Então a gente estava vendo lá Saturno, seres saturninos, seres jupiterianos, que é o que na ciência oculta do Rudolf Steiner ele fala muito a respeito ele diz que não são exatamente os planetas como a gente conhece astrologicamente ou astronomicamente. No entanto, quando você lê a ciência oculta, você percebe que esses seres saturninos, jupiterianos, venusianos, eles têm muito da da referência arquetípica desses planetas, o significado desses planetas. Então tem uma certa coerência. Mercúrio, principalmente, ele é né, o deus da comunicação, o deus da mente, do intelecto. Está bastante próximo a Thoth, inclusive a Hermes de Trimegisto, porque justamente Mercúrio em grego é Hermes, né? Então, olhe só como que a gente está percebendo ah, algumas semelhanças aí, né? Mas o hermetismo, então, o Thoth, Hermes de Trismegisto, a tábua de esmeralda, que a gente tem acesso àquele livrinho Caibalion, né? Com as leis herméticas, e ali está, vamos dizer assim, o fundamento de todo o conhecimento esotérico da humanidade. É um livro, é um conhecimento que é obrigatório a gente entender. Até hoje, né? Milhares e milhares de anos, a gente percebe o quanto aquilo ali é, é, significa, né, uma ciência bastante atual. Né? Então, e eu até coloquei aqui uma imagem. Essa imagem aqui é de um livro do Papus, aquele esotérico, estudioso, inclusive médico francês, e ele fez nesse livro, um livro chamado O ABC do Ocultismo. Então, nesse livro, bem no meio, ele coloca esse cronograma, aí, desde antes, né? Aqui é o nascimento de Jesus Cristo, aqui é antes de Cristo, e ele coloca aqui várias civilizações, Índia, Caldeia, Arábia, Egito, né? Então a gente pode perceber aqui, ele coloca aqui Ísis e Osíris, que são, né, deuses, e como eu falei, né, lá atrás, lá na era dos Atlantes, dos Lemurianos, eles tinham contato direto com
os deuses, tá? Então, quando a gente lê o Zorá, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente lê algo mais ah, judaico-cristão, né, de origem judaico-cristão, a gente vai ler os serafins, os arcanjos. Quando a gente lê de outra origem, principalmente dos gregos, que eles herdaram, né, muita coisa, muito esse conhecimento, lembrando lá de Pitágoras, Platão, que foram, né, Anaxágoras, que foram iniciados no Egito. Então, muito daquilo que eles estudaram e que compõem, né, a mitologia greco-romana, é claro que foi herdado também do Egito. E se a gente estudar várias mitologias, a gente percebe que sempre existe um paralelo, né? A trindade, né? É, 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 por exemplo, a trindade do Egito, que é o pai, a mãe, que é Ísis e Osíris, e o filho dos dois, que é Horus também. Então, existem muitos paralelos nas mitologias, porque esses sábios que saíram da Atlântida para fundar as outras civilizações, eles levaram justamente esse conhecimento arquetípico que foi passado pelos próprios deuses, tá? Então a gente pode perceber aqui, olha só, né? Aqui na mesma época que Zoroastro, né? Abraão, aqui já um pouquinho mais adiantado, Moisés. Moisés, como vocês vão ver lá no vídeo, Platão, Plutão e a Cabala, Moisés foi um iniciado no Egito também. Ele foi um sumo sacerdote no Antigo Egito. Então, todo esse conhecimento que ele traz, que ele sistematiza como Cabala, ele traz justamente, né? Aqui os cabalistas, né? Ele traz justamente da onde? Do Egito. Entendem? Pois é, muito interessante isso, né? E, e é justamente essa mitologia, esse contato com os deuses, e até mesmo lá no livro do Rudolf Steiner, né? Ele diz aqui: as casas zodiacais tornaram-se tronos para as 12 hierarquias zodiacais. Então, nesses 12, né, tronos zodiacais, que podem ser, né, na astrologia, cada signo pode ser dividido em 3 decanatos. Então, são 36 decanatos. Esses 36 decanatos têm semidecanatos. Cada um dos semidecanatos são regidos, né, por um anjo, são os anjos cabalísticos. Isso aqui, gente, vocês encontram aí em qualquer estudo cabalístico, né, esse sistema cabalístico de anjos que rege cada semidecanato aí desses tronos, dessas hierarquias zodiacais. Ou seja, né, então, ó, desde os lemurianos, que sintonizavam diretamente com os deuses, seus arquétipos sobrevivem até hoje pela astrologia. A astrologia é o idioma dos deuses. Então, olha só que coisa interessante, né? Então, né, quando a gente estuda a cabala hermética, tá? Não confunda com a cabala judaica. Quando a gente estuda a cabala hermética, nós percebemos que cada sefirá é regida, são esferas da árvore da vida, é regida por um planeta. Que cada um dos 32 caminhos entre uma sefirá e outra, né? Aliás, desculpa, que cada um dos 22 caminhos, né? Porque são 22 caminhos mais 10 esferas ou sefiró,
tá? Que perfazem esses 32 arquétipos. Então, esses 32 arquétipos são divididos em essas 10 esferas, a Sefirot, e os 22 caminhos. Esses 22 caminhos, eles são regidos também tanto por signos, né? São 12 signos mais 10 astros, 10 planetas, e também os 22 arcanos maiores do tarô, tá? Então eu paro por aqui porque é justamente isso que eu quero. É uma introdução para um curso futuro, onde a gente vai tratar da cabala hermética, né? Da, da filosofia hermética e da magia cabalística. E a gente vai estudar não apenas a Sefiró, né? O que tem os caminhos de luz, mas também vamos estudar as Clifó, né? As Clifó são os túneis que são vamos dizer assim, criados, vamos dizer assim, por Lúcifer, depois da queda, depois que o homem se alimentou da árvore do conhecimento, do bem e do mal, aí a dualidade, tudo isso. Então a gente vai estudar isso também, não vamos colocar um véu sobre certos conteúdos cabalísticos, né? Que alguns esotéricos, como a Diane Fortune, o Aleister Crowley, o Thomas Carlson, da Suécia, mais recente, eles escreveram sobre isso, né? Então existe esse outro lado obscuro da árvore da vida, a árvore da vida, e tem a árvore da morte, ou a árvore do conhecimento do bem e do mal, que nada mais é do que as atribuições da nossa sombra e do nosso inconsciente, que nesse momento em que a gente está atravessando o século XXI, são importantíssimas da gente entender e estudar e não simplesmente ignorar, certo? Então, tenho paciência que em breve eu vou começar a publicar os vídeos deste curso, passo a passo, com o lado do conhecimento, o lado da teoria e também da prática, tá? Da filosofia hermética e da magia cabalística. E também estou preparando uma bela apostila. Então tenham paciência que isso pode demorar um pouco. Por enquanto, muito obrigada por assistir a esse vídeo e um grande abraço leonino para todos.